lembre-se e creia que você foi justificado em Cristo Jesus. Quando você entregou seu coração e a sua vida a Jesus, Ele te tirou da condenação e agora te justificou. Você agora está completamente livre da condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, vamos ler. Diz assim a palavra de Deus, amados irmãos, para dar continuidade, para ver se a gente termina essa palavra que a gente começou há mais ou menos uns 4 domingos atrás, né? Diz assim a palavra de Deus: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Amém? Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Queiram se assentar em nome de Jesus. Amados, como eu lhes falei, nós ficamos na terceira bem-aventurança, que fala sobre a questão do choro, né? Na realidade, é na segunda bem-aventurança que nós ficamos. As bem-aventuranças, como nós falamos, só para relembrar os irmãos, são ensinamentos completamente contrários aos ensinamentos que nós recebemos na sociedade. É como disse John Stott, é uma contracultura. Na realidade, todo o sermão do monte, amados irmãos, é uma contracultura. Nos fala de um estilo de vida completamente paradoxal. Ou seja, quando você entrega a sua vida, o seu coração a Jesus, você agora vai viver uma vida, um estilo de vida, um modelo de vida completamente diferente do modelo de vida que a gente vivia antes. Porque assim é a caminhada com Jesus. A Bíblia diz: pois quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, irmãos, essas bem-aventuranças falam sobre uma felicidade que poucos ou muitos não desejam. Quando você vai mais adiante nesse sermão do monte, que na realidade são ensinamentos do monte, porque a palavra não está, não é, no grego ela não é querigma, não é uma pregação, foi um ensinamento que Jesus estava passando especificamente para os seus seguidores. O sermão do monte é para mim e para você. O sermão do monte não é para pessoas que ainda não tomaram uma decisão para seguir a Jesus como seu Senhor e Salvador. Interessante, irmãos, que para vocês terem uma ideia, que esse estilo de vida do sermão do monte todo, desses ensinamentos, dos capítulos de 5 a 7, são completamente paradoxais, que vocês vão perceber que no capítulo 5, de 43 a 48, diz que a gente, como cristão, a gente deve amar as pessoas sem estabelecer condições. O mundo diz o quê? Eu só amo quem me ama. Como diz Roberto Carlos, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Como disse um cantor antigo chamado Altemar Dutra. Aliás, é outro cantor que diz assim:
Quem me ama, quem não me ama, eu não quero amar quem não me amou. Quem me ama não me quer, quem me quer eu mando embora. Essa é a cultura do mundo, amar aqueles que nos amam, não é verdade? Mas Jesus diz o contrário, você tem que amar os vossos inimigos, aqueles que te perseguem, aqueles que criticam você. Percebam como é paradoxal o estilo de vida que nós estamos vivendo hoje. E especificamente os ensinamentos que Jesus passa para os seus discípulos. E aí você vai ver mais adiante, no capítulo 6, versículos de 1 a 8. Jesus agora está reprovando, amados irmãos, a sedução pelas honrarias religiosas. Quando os fariseus estavam lá na praça orando, gritando bem alto, para mostrar que eram religiosos, espirituais, a fim de receber elogios dos homens. Jesus reprova isso. Ainda hoje, a religiosidade nos ensina isso, não é verdade? Você se coloca de joelho, tem uma religião muito grande, enorme, que os seus adeptos ficam de joelhos, na frente de todos, para dizerem que estão em comunhão com o seu Deus. Jesus diz que a sua relação com Deus é muito íntima, é pessoal, ela não tem que ser propagada. Quando você dá uma esmola, você não tem que tocar trombeta para dizer que você é uma pessoa bondosa. A religiosidade nos ensina o contrário, não é verdade? Principalmente o político, quando te dá alguma coisa, olha aqui, estou dando 1 milheiro de tijolo para essa igreja, está vendo? Olha o que eu fiz. Jesus disse, não, quando você faz alguma coisa, não precisa dizer para ninguém. Interessante, né? E outra coisa interessante, irmãos, que no capítulo 6, quando Jesus está também começando agora a reprovar a obsessão pelo ter, a sociedade diz, você tem que ter, você tem que lutar, você tem que conquistar. Quanto mais conquista você tem, quanto mais bens você possui, mais você é feliz. A sociedade nos incita a sermos pessoas obcecadas pelo ter. Mas Jesus diz, não, você não precisa ser uma pessoa obcecada pelo ter. Você precisa ser antes de ter. Queridos irmãos, e é interessante também, que no capítulo 7, de 13 em diante, você também vai perceber que Jesus mostra a dura realidade da caminhada com Ele. Quem quer viver uma vida íntegra, uma vida de compromisso com Deus, vai ter dificuldade. O caminho é estreito. A religiosidade não diz o quê? Não, você pode ser um crente, precisa de radicalismo, não precisa ser tão radical. Você pode ter de vez em quando uma intimidade no namoro, de vez em quando você pode dar uma saidinha, pular um muro e trair a esposa, conservar um pouquinho a esposa. O mundo nos ensina isso, e até alguns religiosos. É impressionante. Jesus disse que o caminho é estreito, a porta é estreita. Queridos irmãos, o estilo de vida que Jesus está passando para os discípulos aqui, irmãos, é completamente diferente, diametralmente oposto. Então, esse sermão do monte, irmãos, ele precisa ser praticado, porque quando nós praticamos, irmãos, vai gerando na nossa vida sustentabilidade espiritual. Por isso que você vê Jesus concluindo no Sermão do Monte, falando sobre uma parábola. O que é que ele diz? Ele diz que o homem prudente é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, os maremotos, as ventanias, que representam as tribulações, os escândalos, as dificuldades, mas esta casa estava firmada na rocha. E aí ele fala, todo aquele que ouve
estas minhas palavras, as palavras que ele estava acabando de ensinar para os discípulos. Todo aquele que ouve estas minhas palavras será considerado um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está dizendo que quem ouve e pratica essas palavras tem sustentabilidade espiritual. Mas ele diz que quem ouve e não pratica não tem nenhuma estabilidade espiritual. Por isso que ele continua a parábola. Mas aquele que ouve e não pratica estas minhas palavras, será considerado um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram as lutas, as dificuldades, os escândalos, as perseguições, e esta casa desabou. Trazendo para os nossos dias, irmãos, isso significa um crente que não tem sustentabilidade, alguém que entregou, ou pelo menos aparentemente, sua vida a Jesus, fez uma decisão, mas ela não se aprofunda nos ensinamentos de Cristo, ela não pratica a palavra de Deus, e quando acontecem as dificuldades, as tribulações, elas se escandalizam e se afastam do Evangelho. Eu encontro de vez em quando pessoas que estão afastadas da igreja, e aí eu digo: por que você se afastou da igreja? Ah, porque o pastor fez isso. Ah, porque fulano de tal também fez isso. Ah, porque a tribulação estava muito grande, eu não aguentei. Depois que entreguei minha vida, o meu coração a Jesus, a coisa ficou mais difícil. Antes eu tinha mais facilidade para conquistar as coisas, agora tudo dificultou para mim depois que eu entrei na igreja do Senhor Jesus. Então eu não tive estrutura, por isso que eu me afastei do Evangelho. São pessoas que não receberam a palavra de Deus, que não praticaram a palavra de Deus, que não priorizam as Escrituras. Olha, a igreja está assim, lotada, abarrotada de gente que não lê a Bíblia, que não pratica as Escrituras, a palavra de Deus, porque se vier uma perseguição, com certeza eles não vão resistir às perseguições, porque não tem sustentabilidade espiritual, não tem firmeza, e ainda afirmam enganosamente: eu estou firme, aconteça o que acontecer, eu não redo os pés da casa de Deus. Mas quando chega alguém com um revólver na cabeça e diz: se você negar Jesus, você não vai levar uma balada na cabeça, ele vai logo rejeitar a pessoa de Jesus. A igreja está lotada de gente com esse tipo de qualidade. Por isso que Jesus está preocupado com os discípulos, porque os discípulos iriam sofrer perseguições. O texto vai ver isso um pouco lá na frente. Então falei sobre a felicidade dos humildes. Humilde é aquele que reconhece suas dificuldades, suas lutas, depende única e exclusivamente de Deus. Ele depende única e exclusivamente de Deus, está sempre buscando o socorro de Deus. Para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Aquilo que Pedro disse. A pessoa humilde, ela está confessando os seus pecados constantemente para Deus, ela está reconhecendo, ela se arrepende dos pecados que ela praticou, e como consequência do arrependimento, essa pessoa chora. Agora veja que coisa interessante, irmãos, a humildade é uma virtude, sempre estamos em busca dela, ela nunca é alcançada plenamente por nós. Quanto mais você busca a humildade, mais você percebe que é arrogante. Todos nós, sem nenhuma exceção, temos algum nível de arrogância, de prepotência. Todos nós temos. Qual o marido que gosta de receber uma reclamação da esposa? Qual é o marido que gosta de baixar a cabeça e dizer assim: é verdade, mulher, você está certa? Eu sei que tem marido aqui que reconhece isso.
Mas muitos de nós, irmãos, somos orgulhosos. É aquele que sai da igreja, porque teve alguma dificuldade de relacionamento, e aí vai para outra igreja, e lá na outra igreja, ninguém conhece ele, aí ele diz, que coisa maravilhosa, eu estou me sentindo bem nessa igreja, é porque é de Deus. Se eu estou me sentindo bem nesse templo, nessa igreja, é porque é um sinal de Deus que eu devo ficar nessa igreja. Ninguém conhece ele, e aí passa um determinado tempo, o pastor resolve convidar todos aqueles que já foram membros daquela igreja. Aí ele vai voltar novamente a participar do culto, porque foi convidado pelo pastor, e aí quando ele chega na igreja, ele se depara com aquele irmão que teve uma dificuldade com ele. Aí ele fica logo, se afasta daquela pessoa, e aí ele está no culto, o coração está fechado, e aí ele não sente nada da graça de Deus, ele se sente vazio, porque o coração ainda está fechado, ainda está ferido, e aí ele diz o quê? Olha, eu não estou sentindo a presença de Deus nesse lugar, então é porque Deus tirou do meu coração a igreja que eu era membro, esta igreja que eu era membro. Isso é um espírito de engano. O problema é que ela está com o coração pesado, ela não reconhece que ela errou. Muitas pessoas não retornam para a sua igreja por causa do orgulho. O orgulho não deixa a gente tomar decisões que a gente precisa tomar. O orgulho não deixa a gente retornar. Mas, queridos irmãos, a outra bem-aventurança que nós ficamos aqui foi: bem-aventurados os que choram, versículo 4, porque serão consolados. Lhes falei que esse consolo não é para uma pessoa que teve um prejuízo, uma pessoa que perdeu um ente querido. Não, pode ser até aplicado, mas essa palavra ela é para aqueles que estão lamentando o seu pecado, que estão chorando diante de Deus, que estão dizendo para Deus: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Aqueles que estão dizendo para Jesus: sem ti nada posso fazer. Eles choram, não é? E como nós precisamos chorar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A outra bem-aventurança está no versículo 5, olha aí. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A sociedade diz o quê? Não. Bem-aventurados os violentos, bem-aventurados os poderosos, os ignorantes, os brutos, são esses que vão dominar a terra. Vocês sabem por que Jesus fala essa bem-aventurança para os discípulos também? Porque havia na cabeça de alguns discípulos uma mente revolucionária. Alguns discípulos que eram zelotes, que faziam parte da política de esquerda daquela época, que queriam tomar à força o poder do Império Romano. O sonho deles é que aparecesse o Messias e tirasse o poder político de Roma, e que agora estabelecesse a dinastia de Israel, dos judeus. Porque os judeus eram marginalizados, eram perseguidos, mortos pelo Império Romano. E aí os judeus ficavam revoltados. Para vocês terem uma ideia, quando um soldado, um oficial do Império Romano chegava de viagem, o primeiro judeu que ele visse na frente: você vem cá! E o judeu tinha que ir de cabeça baixa. Pode levar essas duas malas, né? Um carrego pesadíssimo. E eles caminhavam quilômetros e quilômetros. Por isso que Jesus disse: quando o teu inimigo pedir para que você caminhe uma légua, caminhe 2, 3, 4 léguas. Caminhe sem reclamar. Olha o que Jesus ensina para os discípulos. Os discípulos ainda pensavam: vamos conquistar Roma, vamos conquistar essa nação, vamos nos libertar pela força. E Jesus diz: não,
Vocês vão conquistar o mundo. Não é apenas essa região da Palestina. Vocês vão conquistar o mundo, não é pela violência, mas é pelo meu espírito. Vocês vão conquistar o mundo é pela mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque são neles que herdarão a terra. Os MSTs, isso aí seria um escândalo, já pensou? Chega no MST e diz assim, olha, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Você seria capaz de ser apedrejado. Nada, bem-aventurados aqueles que invadem as terras, aqueles que conquistam as terras. Jesus disse, não, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas o que é ser manso, irmãos? Interessante, irmãos, que talvez o homem secular considere que o manso não tem personalidade, vendo-o como um covarde, mas significa ser fraco, tímido ou medroso. A mansidão genuína não pode existir sem a coragem. Os mansos, irmãos, eles têm a capacitação de Deus para controlar o seu temperamento. Os mansos, eles não revidam quando estão sendo insultados. Sabiam disso? Olha aí no trânsito, uma crente loira estava dirigindo, e aí um camarada ímpio, loira, burra, sai da frente. E aí ela abriu a boca também, filho do capeta, filho de Belial, vai te danar. Ela revidou. Mas eu conheço outra que disse, Deus te abençoe. Os mansos, eles não revidam quando estão sendo insultados. Preste atenção, amados irmãos. Eu, quando era criança, eu cresci sempre ouvindo do meu pai, da família dos Guimarães, lá em Águas Belas, família violenta, dominava a cidade de Águas Belas. Mas fiquem tranquilos que eu me converti, viu, irmãos? Estou tranquilo agora. E meu pai dizia o seguinte, filho meu, não chega apanhado em casa. No dia que um filho meu, homem, chegar apanhado em casa, ele vai apanhar também. Porque homem que é homem não leva desaforo para casa. E aí quando eu me converto, eu conheço um cabra macho, um exemplo de masculinidade, Jesus, que diz, se o inimigo te bater numa face, dê a outra face para ele. A gente muitas vezes pensa que o nosso modelo de masculinidade é Sylvester Stallone, Popó e outros homens que são especialistas em luta, Mike Tyson. Não. O nosso exemplo de masculinidade, irmãos, é Jesus Cristo. Não houve e nem haverá um cabra mais macho, mais valente, corajoso, audacioso, intrépido do que Jesus. Ele enfrentou a cruz. Ele sabia que ia ser crucificado. Ele sabia que ia ser preso em Jerusalém, mas o texto diz que ele, na sua firme determinação, foi para Jerusalém, com o propósito de ser crucificado. Eu, sabendo que ia ser crucificado em Jerusalém, eu dava as minhas costas, meia costa e corria, irmãos. Eu corria. Mas Jesus não, é o nosso exemplo de masculinidade. Lembre-se de uma coisa. O homem que é homem, do ponto de vista de Deus, ele leva desaforo para casa. Isso é escandaloso. A nossa natureza humana e pecaminosa não aceita isso. Mas a gente precisa aceitar, porque
é um ensinamento de Cristo para nós. Controlarmos os nossos temperamentos. O texto diz bem-aventurados, significa muito felizes. Os mansos, porque são eles que herdarão a terra. Amém, queridos irmãos? Como nós precisamos controlar o nosso temperamento, né? A gente se descontrola por causa de um papel higiênico que a esposa comprou errado. A gente se descontrola por causa de muitas coisas. Mas ainda o texto diz, irmãos, no versículo 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O mundo diz o quê? Bem-aventurados quem não sente necessidade nenhuma. Bem-aventurados são aqueles que, quando tem um desejo de comer uma picanha, ele come a hora que ele quiser. Quando tem o desejo de comer um bacalhau em Portugal, ele come a hora que ele quer. Bem-aventurados são aqueles que não têm necessidade nenhuma. Mas Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aqui tem dois aspectos, a fome e sede de justiça. Tem o aspecto de você desejar ter uma vida profunda, o desejo de você se aprofundar na sua relação com Deus. Você não está satisfeito com a vida espiritual que você está vivendo, ela está muito rasa, e aí então você vai se aprofundar na relação com Deus. Você quer mais de Deus. Você tem sede de Deus, sede de viver uma vida santa, sede de viver uma vida correta diante de Deus e diante dos homens. Quando Davi diz: guia-me pelas veredas da justiça, em outras palavras, o Senhor me guia para ter uma vida correta, para praticar as coisas corretas. Deus não nos dirige para fazer coisas erradas. E aí então ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Um outro aspecto aqui é você foi justificado em Cristo Jesus, como diz em Romanos 5:1. Você se tornou uma pessoa justa. Você é justo diante de Deus. Uma vez eu perguntei para uma igreja lá em Chapecó: quem é justo aqui? Levante a mão. Ninguém levantou a mão. É porque aquela igreja não conhecia a doutrina da justificação. Lembre-se e creia que você foi justificado em Cristo Jesus. Quando você entregou seu coração e a sua vida a Jesus, Ele te tirou da condenação e agora te justificou. Você agora está completamente livre da condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fome e sede de justiça significa a fome e o desejo de fazer a coisa certa, de praticar o que é certo, mas muitas vezes nós não somos justos em nossas atitudes. Muitas vezes a gente faz acepção de pessoa com os nossos filhos. A gente escolhe uma roupa melhor, um sapato melhor para um determinado filho, mas para o outro a gente compra qualquer roupa, qualquer sapato. Isso é injustiça. A esposa trabalha o mês todo para comprar as suas coisas e ele também trabalha, tem um salário bom, mas ele não usa o salário dele, ele usa o salário da esposa, ele explora a esposa. Isso é injustiça. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, a gente sabe esse versículo de cor salteado, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele termina por aí,
Não. Mas para alguns de nós, termina por aí. Mas o texto continua: mas ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. A gente confessa os nossos pecados, mas nós não confessamos as nossas injustiças. E existem muitas injustiças hoje no meio da igreja, no meio evangélico, nos nossos relacionamentos familiares. E a Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Seja justo com a sua esposa, seja justo com o seu filho, seja justo com o seu vizinho, com o seu patrão, porque você foi justificado em Cristo Jesus e você tem a obrigação de praticar esta bem-aventurança. E ainda diz, no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa palavra no hebraico é chesed. Significa, irmãos, ter a habilidade de estar na pele de quem está sofrendo. Essa palavra também tem um significado de você praticar aquilo que a gente fala muito, né? Dó. Eu estou com dó daquela pessoa. O crente verdadeiro não deve sentir dó. Dó não nos leva a uma ação, mas quem é misericordioso, irmãos, ele é desafiado a praticar. Misericórdia, que é de coração, córdia. É você assumir no seu coração, se sensibilizar por uma pessoa que está no sofrimento. Mas você não apenas se sensibiliza, essa sensibilidade te leva a uma ação. A misericórdia não nos deixa paralisados diante de alguém que está sofrendo. E isso desapareceu do nosso meio. Nós não temos mais a misericórdia como deveríamos ter. A gente passa, coitado daquela pessoa. Se eu pudesse, você pode fazer alguma coisa, mesmo que seja mínima, mas você precisa ser uma pessoa misericordiosa. E Jesus diz que quando a gente é misericordioso, a gente também alcança a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E uma das maneiras mais eficazes que temos de praticar a misericórdia, sabe qual é, irmãos? É a evangelização. Quando você evangeliza, conquista uma alma para Jesus, tira aquela vida do lamaçal do pecado, você está praticando a maior ação de misericórdia que se pode praticar. Porque você está oferecendo oportunidade para aquela pessoa se levantar. Que só Deus pode levantar o caído. Só Deus pode restaurar, libertar aquela pessoa que está presa pelas garras de Satanás. A igreja precisa desse avivamento de misericórdia. Nós precisamos, irmãos, ter esse coração que Jesus teve. Ele teve compaixão das pessoas. E quando ele tinha compaixão, ele ia atrás das pessoas que estavam sofrendo. É o que diz a palavra de Deus. A outra bem-aventurança, no versículo 8, olha a sua Bíblia, diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Estão lembrados em Hebreus, quando o autor diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Coração limpo. Essa palavra aqui, irmãos, uma palavra no grego, kataros, que tem vários significados. E um dos significados que eu acho muito interessante é o significado que é um processo de lavar
a roupa suja e deixar a roupa completamente limpa, sem nenhuma mancha de sujeira. E o outro também é o significado do metal, que não tinha nenhuma escória de impureza. Passou pelo fogo e todos os aspectos que tinha lá de impureza daquele metal foram queimados. É essa palavra que Jesus diz: bem-aventurados os limpos, felizes os limpos de coração. Mas como é gratificante quando você decide viver uma vida aos pés de Jesus, viver uma vida de santidade, de santificação, porque as pessoas que vivem essa vida de santidade, elas vivem uma vida de renúncia. No começo é difícil, mas quando você renuncia para viver uma vida de santidade, você sente muita paz e muita alegria. Vou contar uma experiência que eu nunca contei na minha vida. Vou contar agora. Eu era solteiro e morava numa igreja em Belo Horizonte. Conheci uma jovem bonita, cantora, casada. Ela veio de São Paulo para gravar um disco em Belo Horizonte. Eu toco violão, ela precisava de alguém para fazer um ensaio. E ela pediu ajuda, eu comecei a tocar. Eu não sei o que aconteceu, que essa mulher ficou apaixonada por mim. Só pode ser cegueira. O diabo cega, não é verdade? Cega. E aí, irmãos, ela foi embora no outro dia. E aí ela me liga de São Paulo. O marido dela fez uma viagem longa e ela queria se encontrar comigo numa cidade entre Belo Horizonte e entre São Paulo, no meio. A gente se encontrar na cidade. Agora veja que coisa interessante, irmãos. Nessa época, moravam eu e mais 2 rapazes na igreja. Eu achava que eu estava sozinho na igreja. Isso foi num domingo à noite, me lembro. O telefone toca e eu atendo. E aí ela falando. Tinha um rapaz que morava comigo, eu não sabia que ele estava lá. Aí ele desceu de um sapatinho de anjo para ouvir a minha conversa. E ficou ouvindo. E aí o que aconteceu? No outro dia, ele me chamou e disse: Ademir, eu quero contar um negócio e quero pedir perdão a você. Que foi João Carlos, o nome dele. Eu ouvi toda a sua conversa ontem. E eu chego à conclusão que você é um homem de Deus. Olha, irmãos, foi uma experiência que me deixou tão emocionado. Ele me pediu perdão e disse: eu ouvi toda a sua conversa e vi quando o senhor repreendeu aquela jovem. Eu percebi que ela estava meia caída para o seu lado. E eu vi que o senhor rejeitou, que o senhor disse não, que o senhor repreendeu, que o senhor até orou para Deus restaurar o casamento dela. Você, Ademir, eu não era pastor ainda. Você é um homem de Deus. Você tem o meu maior respeito. Irmãos, eu chorei de tanta emoção quando entrei no meu quarto. Foi uma alegria tão grande que eu senti no meu coração. Queridos irmãos, e a Bíblia diz: felizes os que têm um coração limpo, são pessoas que não são maliciosas. Tem muita gente dentro da igreja maliciosa, pastores maliciosos, sabem que a igreja está numa crise. Eu conheço um que fez isso, uma igreja grande, começou a passar uma crise, pastor, uma crise, e as pessoas começaram a sair da igreja, e aí um outro pastor abriu uma igreja bem perto daquela igreja que estava enfrentando uma crise, e aí os membros dessa igreja foram todos para lá. Malícia, tem gente até profetizando com malícia. Esse que te falo, mulher, o teu lugar não é aqui, é na igreja que eu estou pastoreando. Só porque a irmã tem um dízimo legal. Tem muita gente maliciosa ocupando
os púlpitos da igreja. Tem muita gente maliciosa ocupando a liderança da igreja, membros de igreja. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração. E a outra é: bem-aventurados os pacificadores, versículo 9, porque serão chamados filhos de Deus. O pacificador é aquele que, quando percebe que a Marisa e o pastor estão num pé de guerra, ele entra no meio, ora pelos dois, sabe? Sem que ninguém perceba, ele ora. Daqui a pouco ele promove um encontro entre os dois. Vamos jantar? Eu, minha esposa, vocês. Ele faz tudo para que aquele casal seja restaurado, para que não haja briga. É um membro de uma igreja que não espalha fofoca, não espalha disse-me-diz, e causa uma maior confusão na igreja quando essa pessoa faz isso. Eu tenho um pastor amigo meu, autor de 3 livros, pastor que eu tenho o maior respeito. Ele chama-se Ivênio dos Santos. Foi um grande pregador dos anos 80 em Belo Horizonte, no Brasil. E ele é amigo nosso. Eu participei de várias reuniões com ele. E ele contou uma experiência interessante. Veja só. Ele foi pregar, ele era conferencista e foi fazer uma conferência numa igreja batista em Curitiba. Quando ele chega em Curitiba, o pastor amigo dele diz assim: e fulano de tal, que é pastor lá em Belo Horizonte? O fulano de tal, um pastor, tinha problemas seríssimos com esse pastor de Curitiba. Os dois não se davam, os dois brigavam, os dois discutiam, até no tempo de seminarista. Eles eram briguentos demais. Quando eles se encontraram, irmão, nos encontros convencionais, o negócio era feio. Era briga mesmo. Não se davam bem os dois. E o Ivênio foi pregar na igreja desse pastor em Curitiba. E aí o pastor Ivênio disse assim. Mas antes o pastor Ivênio ligou, olha só, veja que sabedoria. Ligou para o pastor de Belo Horizonte: olha, eu estou indo em Curitiba pregar na igreja, sabe de quem? Daquele sujeito ali, aquele camarão. Nem falo o nome dele não. Não falo o nome dele não, que eu já fico logo agitado. Sério. Rapaz, que é isso, rapaz? Você precisa mudar com essa atitude sua. Não, isso eu preciso reconhecer. Uma hora dessa Deus vai mudar meu coração. Até hoje meu coração está fechado. Aquele cara é terrível. Mas eu tenho uma coisa que eu admirava dele. Olha o que ele disse. Eu admirava nele a disciplina. Ele todo dia pela manhã ele estava lá orando, todo dia pela manhã ele estava estudando a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Ele gostava de fazer evangelismo nas praças, eu admirava ele. O quarto dele era arrumadinho, isso aí eu admirava dele. Mas o restante, quando o pastor Ivênio chega em Curitiba, aí o pastor perguntou: e aquele fulano de tal? Como é que ele está? Pai, ele está bem, inclusive falou de você. Falou o quê? Já vem coisa pesada aí. Não. Ele falou coisa boa de você. Foi o que ele falou? Ele falou que admirava muito a tua disciplina, que você era um cara de oração, que você era um cara que lia a Bíblia, que você tinha um quarto organizado, que você gostava de fazer evangelismo nas praças. Ele admirava muito você nisso aí. É mesmo, é? Foi um banho de água fria, pastor. Resultado: o Ivênio promoveu o encontro entre os dois. E os dois hoje são os melhores amigos. Isso é ser pacificador. Mas tem crente que faz o contrário. Aquele cara é complicado mesmo. Ele fermenta, ele alimenta a discussão. E Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, aqueles que têm paz com Deus. Percebam que nenhuma dessas bem-aventuranças, irmãos, podem ser praticadas por pessoas ímpias. Somente o crente pode praticar. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém? Os discípulos queriam semear o quê? Guerra. Mas Jesus disse: não. Bem-aventurados são os pacificadores. E a última está no versículo 10, 11 e 12. Mas o versículo 10 já é quase um resumo, quando ele diz assim:
Bem-aventurados os perseguidos, percebam esse detalhe, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí o 11, bem-aventurados sois quando por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês, por causa do meu nome, por causa do evangelho, por causa do compromisso que vocês têm comigo. Aí ele fala, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ou seja, o mesmo galardão que os profetas receberam, todo aquele que está sendo perseguido injustamente por causa do evangelho, vão também ser galardoados. Por minha causa, por causa do reino de Deus. Mas tem crente que é perseguido não é por causa do evangelho, porque anda fazendo as coisas erradas. Um crente que chega atrasado todo dia no trabalho. Todo dia ele pratica coisas erradas, envolvido com enroladas, com falcatruas, e aí recebe um aviso prévio do patrão. Chega na igreja e diz, orem por mim porque é um levante do inimigo. Mas a Bíblia diz que eu serei perseguido. A Bíblia diz que você será perseguido porque o seu compromisso com Deus é um compromisso sério. Não é porque você vive um compromisso relaxado com Deus. É como um determinado vizinho que eu tinha lá em Recife, crente, de uma igreja muito grande. E aí ele chegava do trabalho, ele trabalhava na Fusão, na época, e chegava às 10, 11 horas da noite. E aí então ele colocava o som, a vitrola, bem alto, as músicas evangélicas, 1 hora da manhã, até 2 horas. E aí os vizinhos jogavam pedra. Ele abria para ver quem era. E aí eu fui participar de um círculo de oração, que eu amava os círculos de oração lá em Recife. Quando eu chego lá, esse vizinho estava lá, ele não me viu, ele estava pedindo oração, e disse, irmãos, orem por mim, porque o inimigo está se levantando lá, os meus vizinhos estão jogando pedra, só porque eu coloco louvores para Deus, eu coloco louvores altos, porque a Bíblia diz, perturbem-se todos os moradores da terra, orem por mim, porque a perseguição é grande. É a esposa que não dá um abraço, um cheiro no marido, só porque ele chega com cheiro de óleo da oficina. Aí ela diz, não me toques porque eu estou em consagração, eu estou orando, estou jejuando, não me abrace. E aí o marido que não é crente conhece uma outra mulher, e essa outra mulher começa agora a se engraçar por ele. E aí ela fica sabendo, e aí vai na igreja, chora. Irmãos, o negócio está difícil. O inimigo está se levantando para acabar o meu casamento. É claro, minha irmã, você não está tendo sabedoria. É o esposo que não tem sabedoria nenhuma. A esposa está lá toda arrumadinha, durinha, fazendo a academia, e o caba está todo relaxado, não está nem aí. Acompanha a tua esposa também, meu irmão.
Eu sei que cada casal tem um contexto, mas muitas vezes a gente sofre perseguição por falta de sabedoria. Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem quer viver uma vida piedosa, Paulo diz lá em 2 Timóteo, vai sofrer perseguição. Quando você tomar uma decisão de fazer uma entrega absoluta, quando você disser, de hoje em diante eu quero entregar tudo para Deus, eu quero me consagrar, eu não quero ter mais esse tipo de namoro que eu estou tendo, eu não quero mais me envolver com falcatruas no trabalho, você vai começar a sofrer perseguição. Foi o que aconteceu com a jovem. Todo final de semana ela dormia com o patrão. E ela foi convidada para ouvir a palavra de Deus na igreja. Ela se converte, entrega o coração e a vida a Jesus, de uma forma linda e maravilhosa. No outro dia, ela vai para o trabalho, e o patrão disse: no próximo final de semana, nós vamos para uma cidade que tem um hotel maravilhoso. Vai ser um final de semana inesquecível. E aí essa crente, agora serva de Deus, que teve um encontro verdadeiro com Jesus, olha para ele e diz: de agora em diante eu não vou me deitar com você, eu não vou mais para a cama com ninguém. Que é isso? Ela foi demitida por causa disso, muitos anos atrás. Ela perdeu o emprego, mas ela não perdeu a comunhão com Deus, ela não perdeu a consciência. Tem muita gente se dobrando por causa de migalhas, muita gente se afastando da comunhão com Deus por causa de coisas que são passageiras, porque não tem estrutura, não tem sustentabilidade, e aí vem a perseguição, ela desaparece. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí Jesus conclui: quando vocês estiverem vivendo tudo isso, vocês vão ser considerados como sal da terra e luz do mundo. Elementos completamente diferentes. Quando você chega em um local, todos já percebem uma diferença em você, porque você é luz. Você foi salvo para brilhar. Você foi salvo para causar diferença aonde você está. Você foi salvo para gerar sabor nas pessoas, para gerar sede nas pessoas de conhecer Jesus. O sal tem essa função de preservação e também de gerar fome, de gerar sede nas pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: eu quero ser um crente como Marisa. Passou uma luta, mas ela está firme, ela é fiel ao Senhor. As pessoas precisam ter sede de conhecer Jesus através da minha vida, através do seu estilo de vida. É o que Jesus estava passando para os discípulos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Amém? Com a palavra do pastor, e aí ele vai fazer aquilo que ele sentir no coração. Amém? Só não avança em cima de mim, por favor, para eu comprar uns livros. Eu sempre vou dizer isso, porque todo domingo que eu venho aqui é isso. É um negócio sério, é uma dificuldade. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer por essa noite, amém? Agradecer ao nosso Deus. Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor,
pela tua presença no nosso meio nesta noite, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. E eu te peço, Pai, abençoa cada vida aqui presente, cada família aqui representada, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha impactar nossas vidas, que possamos sair daqui ruminando essa palavra durante a semana, Pai, para que nós possamos também receber esse ensinamento tão maravilhoso que o Senhor Jesus nos trouxe, Pai. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda igreja possa dizer amém. Amém? Quinta-feira, 15 horas, reunião de oração. Domingo estaremos aqui novamente, 18h30. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Tu és digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória. Aleluia, Senhor. Ao único que é digno de receber e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, o Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus,
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Declare isso, que ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu
Senhor, nós declaramos nessa noite que nós somos dependentes de Ti, Senhor. Nós não somos nada sem Ti, Jesus. Nós não somos nada sem Ti, Deus. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem Ti. E eu perdido estou sem Ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem eu nada sou sem Ti. Perdido sou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti.
Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, em fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, em fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, em fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma
seja hoje. Seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Aviva no Senhor. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. Seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminha junto a mim, exceto de misericórdia e bondade segue-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio, diga, e eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cegado, mas sou guardado por ti.
Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Só parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, meu Deus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti.